Então, gente, hoje eu quero começar aqui a falar com vocês sobre um dos assuntos ali iniciais, né, para quem está aprendendo a programar, seja Java, seja JavaScript, Python, C, C++, às vezes você está fazendo faculdade ou apenas um curso online e você tem dúvida nesse assunto aqui, certo? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre repetição e as estruturas de repetição que a maioria das linguagens de programação hoje em dia usam, tudo bem? Então, da onde que vem a ideia de repetição? Quando está trabalhando com computadores são notavelmente bons em fazer tarefas repetidas, certo? A gente, ser humano, né, nós temos alguma dificuldade em fazer coisas repetitivas porque a gente fica entediado, a gente começa a negligenciar, mas o computador não tem esses problemas, certo? Então, quando a gente precisa fazer cálculos repetitivos, é muito mais comum a gente usar computadores do que seres humanos, por exemplo. Então, aqui na tela eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho uma variável x, ela começa em zero, tudo bem? E eu estou falando que x é igual a x mais 1 três vezes. Então, o que isso aqui vai fazer? A nossa variável x ela começa em zero. Então, na primeira linha que nós temos aqui, nós vamos ter 0 mais 1. Então, 0 mais 1 vai dar 1, certo? Então, no final dessa primeira linha aqui, nós vamos ter x valendo 1. Na segunda linha, eu tenho x mais 1. X agora vale 1, ok? 1 mais 1, 2. Meu x aqui vai valer 2. Na terceira linha, eu vou ter 2 mais 1, 3, certo? Então, no final dessas três linhas aqui, nós vamos imprimir os valores de x, certo? A gente vai mostrar na tela, vai imprimir no terminal, enfim, a gente vai mostrar para o usuário o valor final de x. Então, tudo bem. Aqui, se você for um ser humano e estiver programando isso, se você só quiser fazer essa conta aqui três vezes, você faz na mão, tá? Não tem problema. Aqui eu peguei um exemplo simples, aqui é uma soma, né? Mas poderia ser, por exemplo, um cálculo de distância, tudo bem? Se você faz esse cálculo só três vezes no seu código, talvez valha a pena você deixar ele desse jeito aqui, tá? Qual é o problema? O problema acontece quando você tem centenas de vezes o mesmo cálculo, tudo bem? Às vezes você está fazendo uma aplicação para calcular a distância de, por exemplo, entregadores que trabalham em um restaurante para vários clientes. Aí você precisa fazer esse cálculo centenas de vezes por dia. Você não vai simplesmente colocar no seu código 100 vezes o mesmo código, certo? Você provavelmente vai pegar ali uma lista de ordens, vai ver quantas ordens tem, e você vai imprimir ali, né, fazer esse cálculo quantas vezes forem necessários, tudo bem? Você não vai refazer o código toda vez que você tiver um pedido novo, tudo bem? Então, como é que a gente faz isso aqui de forma mais eficiente? A gente não vai simplesmente sair dando Ctrl+C, Ctrl+V no nosso código, porque isso não é eficiente de você manter, não é eficiente de você alterar depois, tudo bem? Isso aqui é uma péssima forma de você construir o seu código. O que nós vamos fazer é usar um recurso, né, que as linguagens que nos dão para a gente, que a gente chama de laços de repetição. Então, de onde é que vem essa ideia aqui? Então, esse aqui, nós temos um bloco de código aqui no meio, tá? Então, o que acontece? Eu sempre vou começar aqui em cima, tá? E eu vou repetir tudo que está nesse bloco de código aqui um determinado número de vezes. Então, o que acontece? Aqui do lado eu tenho o número 10, certo? Vamos dizer que esse número 10 aqui é o número de vezes que eu vou repetir a conta que está aqui dentro, tudo bem? Então, aqui no começo do meu programa eu falo que x é igual a 0, e aqui eu vou repetir o que está dentro aqui 10 vezes. Então, 10 aqui, eu vou fazer mais um, 9, certo? O meu x começou em 0, aqui eu falei que x era igual a x mais 1, 0 mais 1 vai dar 1, tudo bem? Vou repetir mais uma vez, 8. Percebam que o número de vezes que falta para eu terminar está diminuindo aqui, certo? Comecei com 10, vou para 9, depois vou para 8, depois vou para 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até chegar em 0, ok? No final, o meu x vai ter o valor 10. Por quê? Porque eu repeti esse código aqui 10 vezes, ok? E eu parei quando chegamos em 0. Quando ele sair desse bloco de repetição aqui, o que vai acontecer é que ele vai imprimir o valor de x no terminal, no usuário, enfim. Vai fazer a mesma coisa que a gente fez no começo, só que agora sem precisar dar Ctrl+C, Ctrl+V em cada linha, ok? Então, isso aqui é um exemplo clássico de estrutura de repetição. Mas o que exatamente nós estamos fazendo aqui? A gente pode pegar essa estrutura de repetição que a gente fez e partir ela em alguns pedaços, ok? O primeiro pedaço aqui que nós tínhamos era um contador, tudo bem? Era uma variável que estava registrando para a gente quantas repetições faltava para a gente terminar a execução do nosso código. Então aqui eu estou chamando meu contador de C, tudo bem? Então a gente precisa dar um valor inicial para C.
tudo bem? A gente precisa manter o registro dessa progressão de alguma forma, e para isso você precisa ter um valor inicial. Então, o exemplo mais fácil, mais simples que nós temos disso é C igual a zero, ok? Esse vai ser o nosso valor inicial. Ele não tem só um valor inicial. Como a gente fez no exemplo anterior, nós tínhamos uma progressão, certo? Na progressão que a gente tinha, a gente começava em 10, ia para 9, ia para 8, ia para 7, para 6, para 5, para 4, até chegar em 0. Nós íamos diminuindo de 1 em 1. Como C começa em 0, eu não quero que ele vá subtraindo, não faz muito sentido, tá? Então, para essa progressão que eu vou fazer, é falar que C vai sempre aumentar de 1 em 1. Então, ele vai começar em 0, vai para 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora, a última coisa que falta para mim é a condição de parada, é o final da minha repetição. Qual é o valor de C, certo? E quando eu chegar, eu vou parar a execução. Tem algumas formas de fazer isso. A forma que a maioria das linguagens de programação faz é usando uma condição lógica. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós vamos executar o nosso código enquanto o valor de C for menor do que 10. Esse 10 aqui é um número que eu escolhi aleatoriamente. Tá? Então, o que acontece? C começa em 0, a progressão dele é somar de 1 em 1. Então, ele vai começar em 0, vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando ele chegar em 9, ele vai executar mais uma vez, só que quando ele chegar em 10, ele vai parar. Por quê? Porque quando C for igual a 10, 10 não é menor do que 10. 10 é igual a 10, certo? Então, nós vamos parar a execução desse bloco aqui que está dentro da nossa repetição, tudo bem? O que está dentro desse bloco aqui? Não interessa para mim no momento, tá? Você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Tudo que você fizer dentro desse bloco azulado aqui vai ser repetido exatamente 10 vezes. Tudo bem? Nós vamos repetir esse código aqui 10 vezes. Então, esse aqui é um exemplo muito comum. A maioria das linguagens de programação tem esse laço de repetição embutido nelas. Okay? Então, se você tem alguma experiência, mesmo que seja inicial, você tem uma ideia do que é isso aqui, certo? Então, a maioria das linguagens de programação implementam essa função, esse laço de repetição, com o nome for. Certo? Esse for significa para. O para, nesse caso aqui, é uma preposição, tá? Então, o que mais ou menos isso aqui significa se a gente for falar em voz alta? Então, para C começando em 0, ok? C aumentando de 1 em 1, enquanto ele for menor do que 10, repita o que está ali no nosso bloco de repetição. Tá? Nosso bloco de repetição, lembrando, é aquele bloco azulzinho ali que ficava dentro do nosso laço, tudo bem? Então, a maioria das linguagens de programação tem isso aqui. Aqui nós temos um exemplo, né? C e C++ geralmente usam nesse formatinho aqui, geralmente um ponto e vírgula, separando esses blocos aqui, tudo bem? Aqui, outra sintaxe comum, a sintaxe do Python, né? Que a gente pega, na verdade, e deixa as coisas mais enxutas, né? Então, a gente fala para C dentro do limite, né? Dentro do intervalo de 0 até 10, ok? Então, isso aqui é a forma falada das funções, no caso. C e C++ faz de uma forma mais extensa, né? Python faz de uma forma mais reduzida, falando só do intervalo ao invés dos passos, ok? Então, tudo bem. Isso aqui é ótimo quando você tem um início e fim determinado para a execução ali do seu bloco. Okay? Então, você sabe que o seu bloco vai repetir, nem que seja 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 100 mil vezes, 1 milhão, não interessa. Você sabe que depois desse número total de repetições, o seu código vai parar de ser executado. Okay? Não só limites físicos, assim, limites duros, né, que a gente chama. Às vezes você pode ter, por exemplo, uma lista, que é o que você faz. No começo do for, você pega o tamanho da sua lista e percorre sua lista inteira, ok? Então, você sabe que sua lista é um objeto, uma lista tem um fim, ok? Então, você sabe que a lista, um momento ou outro, vai acabar de ser percorrido, tudo bem? Então, o for, ele tem sempre um limite definido, bem bonitinho ali pra gente, tudo bem? Ele tem um começo, uma progressão e um fim definidos. Não confundam isso, ok? Porém, nós temos alguns casos em que a gente não vai ter isso feito para a gente vai ter uma condição ali, certo? Que a gente não tem certeza quanto tempo nós vamos demorar para atingir ela, tudo bem? Uma coisa que a gente pode ter isso acontecendo, por exemplo, é uma empresa que está ali fazendo registro, né, de pedidos, ok? Então,
Então, imagina que você está trabalhando para uma empresa de um restaurante, pode ser, certo? E você tem vários pedidos durante o dia. Você não sabe quantos pedidos vai chegar para você durante o dia, né? Se você soubesse, sua vida seria muito mais fácil, né? A administração desse restaurante, se você tivesse certeza quantas encomendas você vai ter num dia, seria muito mais fácil do que é na vida real, tudo bem? Então, geralmente, isso não vai acontecer. Vai existir casos em que você não vai saber quando que a sua estrutura ali vai terminar, tudo bem? Então, geralmente, isso não vai acontecer, certo? Isso não é realista. Você não pode assumir que todos os problemas do mundo vão ter um começo, meio e fim definidos, tudo bem? Vão existir problemas mais complexos. Então, como é que a gente lida com esses problemas complexos, ok? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é o que a gente vai fazer quando a gente não tem certeza de que a execução do nosso programa vai acabar, certo? O que vai acontecer se eu não tenho certeza quantas vezes eu preciso repetir aquele código, certo? Eu não posso simplesmente assumir que eu vou acabar sempre em 10 repetições. Às vezes isso não vai acontecer. Não posso assumir que vai acabar em 100 repetições, porque às vezes isso não vai acontecer. Às vezes eu não vou ter certeza. Então, o que eu faço quando isso acontece? Aqui a gente tem a estrutura do nosso for, certo? Como é que a gente pode mudar ela para caber esse caso de incerteza? Tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui. A primeira ideia que você pode ter é pegando esse limite aqui de 10 e chutando ele lá para o infinito. Tá? Digamos aqui que a gente muda ele para 999.999 e lá dentro da nossa repetição a gente fala se alguma condição X ocorrer, para a execução. O que acontece? Aqui a gente está chutando lá para o infinito, para um número muito grande de repetições, ok? E aí a gente vai tratar esse número aqui como o máximo de repetições, certo? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, bom, esse aqui é o máximo, só que, por exemplo, às vezes eu só vou ter 1.000 repetições, às vezes eu vou ter 5.000, 6.000, 10.000, que às vezes não vou usar essas 999.000. Então o que você faz? Lá dentro do seu código você botaria um if, verificaria se a condição X ocorrer para a execução mais cedo, tá? Isso é uma forma de você dar uma volta, né, percorrer esse caminho de incerteza. Então, existe outra forma de você fazer isso? Existe. Outra forma de você fazer isso seria, por exemplo, começando o C em 0, tá? Falando que a progressão dele é de soma em 1 em 1, ok? E continua a execução enquanto o C for maior do que menos 1. Qualquer pessoa com um olhar relativamente afiado vai perceber que isso aqui vai executar para sempre, certo? Por quê? Porque aqui o nosso C ele começa em 0, tá? 0 já é maior do que menos 1, então a gente vai fazer a primeira iteração, e o C sempre vai aumentar o valor de 1 em 1. Então, C vai começar em 0, ele vai para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7. Ele vai continuar somando para sempre, tá? Nunca vai parar a execução, porque aqui a gente está falando para ele continuar a execução enquanto ele for maior do que menos 1, tá? E aí lá dentro do nosso loop, né, do nosso for, a gente fala que se a condição X ocorrer, nós paramos a execução, tá? Porque a gente não quer que o nosso programa fique preso para sempre, tá? Isso aqui provavelmente vai dar um problema no seu computador, vai travar, né? A gente não quer programas que rodem para sempre, tudo bem? Então, ok, mas isso aqui ainda é uma forma, uma gambiarra, né? Isso aqui ainda é uma forma meio improvisada de você resolver esse problema. Então, qual é a solução que a gente chega, assim, né? Depois de algumas tentativas e erros aqui de elaborar um loop que trabalhe melhor com incerteza. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ao invés dessa estrutura de condições aqui em cima, nós podemos pegar essa condição X, que é a nossa condição de parada, e substituir o que está aqui em cima por ela, tudo bem? Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente substitui toda essa estrutura aqui por a seguinte expressão, enquanto X não ocorrer, continue a executar o nosso código, tudo bem? Então, ok, aqui a gente vai ter um loop, ao invés de ter uma progressão clara ali, né, ou seja, uma progressão que começa em 0 e vai até 100, até 1000, nós vamos ter uma progressão que depende de uma condição lógica, tudo bem? Então, a gente vai continuar a executar esse bloco azul aqui, enquanto X não ocorrer. O que é a condição X? Eu não importo no momento, tá? Pode ser o que você quiser, pode ser o que faz mais sentido para o seu programa, tudo bem? Às vezes, X, você espera que ele nunca ocorra, tá? Um exemplo disso é se você trabalha, sei lá, numa usina nuclear
E esse for aqui, esse loop aqui, perdão, ele está executando enquanto não tiver nenhum vazamento, enfim, em um dos reatores, tá? Então você provavelmente gostaria que isso aqui não acontecesse. Mas você gostaria que, se houvesse um vazamento nos reatores, o que está aqui dentro, né, que provavelmente seria um alarme, seja executado, tá? Então isso aqui pode ser, por exemplo, uma repetição de monitoramento. Você monitora várias e várias vezes, talvez milhares, centenas de milhares de vezes por dia, né, se for realmente algo numa usina nuclear, por exemplo, e você só vai parar isso daqui se ocorrer alguma coisa catastrófica, tudo bem? Outras vezes você quer que isso aqui acabe, né? Por exemplo, num restaurante. Às vezes você só quer atender o pessoal enquanto estiver dentro de um determinado range de horário, ok? Então esse X aqui, por exemplo, poderia ser o horário atual do dia, certo? Ou então o horário limite do tempo de funcionamento do seu restaurante, do seu estabelecimento, e você quer verificar enquanto você estiver dentro do seu horário, você vai continuar recebendo pedidos, tudo bem? E aí quando você sair dessa condição, né, você pode, por exemplo, falar para a pessoa que está pedindo que você está fora de serviço. É uma coisa que acontece bastante, ok? Então, isso aqui a gente vai usar quando a gente não tem certeza que a nossa repetição vai acabar. Geralmente as linguagens de programação chamam isso aqui de while, okay? Porque o while ele tem essa ideia de enquanto X não ocorre. Na verdade, o while em inglês significa enquanto, tudo bem? Então aqui a gente tem enquanto X não ocorre, repita esse bloco azul até X ocorrer, certo? Então essa aqui é uma estrutura que a gente vai usar quando a gente não tiver a certeza de quantos passos nosso programa precisa para terminar a execução, tudo bem? Então, ok, só tem um problema aqui, que a gente precisa garantir que X é passível de ocorrer. Mesmo que, por exemplo, a gente esteja trabalhando numa usina nuclear, certo? É aquele caso que a gente quer que o X não ocorra, nós precisamos garantir que ele vai ocorrer. Então, o que isso significa? A gente precisa ter certeza de que esse loop tem uma saída, ok? A gente tem que ter uma certeza que essa repetição vai parar uma hora ou outra. Mesmo que essa repetição seja um programa de monitoramento da temperatura interna desse reator nuclear que a gente não quer que aconteça, a gente não quer que passe do limite, a gente não quer que ocorra um vazamento, mas a gente precisa garantir que, se esse vazamento acontecer, nós vamos sair dessa repetição e nós vamos avisar o pessoal, certo? Então isso quer dizer, mesmo que a gente não queira que acabe, a gente precisa ter certeza de que X vai acontecer uma hora ou outra e vai parar a execução do nosso programa. A gente não pode construir um laço de repetição sem condição de parada. Eu não consigo frisar isso o suficiente. Vocês precisam ter a certeza absoluta de que vocês não vão construir um laço de repetição sem condição de parada, pelo amor de Deus. Vocês não querem que o computador de vocês trave porque vocês esqueceram de botar uma condição de parada em um laço de repetição, tá? Isso pode causar problemas muito maiores do que o seu programa, tudo bem? Imagina se o computador que está fazendo o monitoramento da usina nuclear trava porque você esqueceu de botar ali a condição de parada. Você não quer que isso aconteça, por favor, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se inscrevam no canal, por favor, para não perder as próximas aulas. Ativem o sininho para não perder as notificações. Deixem um like se vocês gostaram. Deixem um dislike se vocês não gostaram da aula. Comentem aqui embaixo se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, ok? E é isso. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais.